Professor, há uma proposta hoje do deputado Pedro Eugênio para encerrar o direito de reeleição para quem exerce cargo executivo e estender o mandato atual de 4 para 5 anos. Como é que o senhor vê essa proposta? 50% favorável e 50% contra. Sou a favor que o mandato seja de 4 anos para todo mundo, inclusive para senador. Eu acho muito tempo 8 anos o mandato de Senado. Por que isso? Porque o senador teria esse privilégio de 8 anos. Acho que deve ser 4 anos para todo mundo. Agora, no que tange a questão da reeleição, eu sempre digo que a reeleição entrou na Constituição brasileira como Pilatos entrou no Credo Apostólico. É a mesma semelhança, né? Não tem contribuição em nada. Principalmente quando você vai para os interiores desse país. Você tem prefeitos que disputam a reeleição e que usam muitas vezes a máquina de uma forma escancarada, né? E fica por isso mesmo. E aí fica uma campanha desigual. A oposição vem disputar o mandato com alguém que está no poder, que permanece no poder e que pode disputar usando a máquina a todo seu favor. Então, ou você acaba com a reeleição, ou do contrário, essas coisas irão continuar. Tanto é que existe uma máxima de que a pessoa que não consegue se reeleger, o prefeito não se reelege, o governador que não se reelege, na verdade se não se reelege por incompetência política, né? ou por uma incompetência de gestão, ou uma popularidade muito baixa, ou porque o normal, o natural é que ele se reeleja, ele está trabalhando pela própria eleição sentado na cadeira. É difícil. Agora tem uma questão que é a continuidade de gestão, né? Talvez 4 anos seja um tempo muito curto para se elaborar projetos de grande prazo, como no Brasil você tem essa tradição de o adversário que assume no lugar do outro tende a parar todas as obras e a não respeitar os projetos e a desviar todas as atenções para outros focos. Como é que ficaria essa questão da continuidade no projeto de governo? Tudo isso ocorre, Diogo, porque no Brasil, de Sérgio Buarque, na sua obra Raiz do Brasil, não existe espírito público, só existe espírito privado. Se houvesse espírito público no Brasil, não teria esse problema. Basta a gente lembrar do grande mestre Platão, dizia que o mandato devia ser de 1 ano. Isso é muito pouco, mas para quem tem espírito público, não, em 1 ano você faz muita coisa. E aí o outro que viria, né, iria apenas continuar aquilo de bom que você fez. Mas aqui há um projeto, né, na mente de grande parte da classe política brasileira, é que deve ser destruído tudo aquilo que foi feito de bom, né, pelo outro, né, para que as pessoas não lembrem. Né, e aí colocar a sua marca, a marca do seu governo. Isso é uma ideia retrógrada, mas é o reflexo do que disse Sérgio Buarque, de a gente não ter a concepção do espírito público. Ele diz que aqui não existe a ética do trabalho, só existe a ética da família. Eu vejo muita dificuldade nesse tipo de questão passar, porque eu vejo muita gente dizendo que é contra a reeleição, mas disputando a própria reeleição. Eu já vi o Jarbas, o próprio Lula. Mário Covas, que as pessoas falam tanto que é um emblema na época, sempre se posicionou contra e disputou a reeleição em São Paulo. Pois é, então tem um interesse aí por trás que eu acho muito difícil também ser derrubado. E com relação à extensão de mandato, muito se fala dessa extensão de 5 anos, mas com a coincidência eleitoral desde vereador a presidente apenas uma disputa a cada 5 anos e não mais a cada de 2 em 2 anos. Não vejo necessidade. Se faria um mandato tampão, a gente precisa lembrar que os prefeitos que foram eleitos em 76 tiveram um mandato de 6 anos. E aí coincidiu a eleição em 82 de todo mundo. Mas o que estou pensando talvez é evitar essa questão de nós termos eleição de 2 em 2 anos. Se as eleições forem de 4 em 4 anos, a gente vai ter um tempo de gestão e não um tempo em que você esteja só pensando em eleição. Eu não vejo problema em ter muita eleição, porque o exercício da democracia é isso mesmo. Quanto mais se vota, mais se aprende. Até porque o voto, eu sempre digo que é o elixir depurativo da democracia. As eleições é o concurso público do candidato. Então, quanto mais eleição tiver, melhor. O problema é que aí passa por uma questão que eles não querem. Querem ver uma proposta aqui que minha ousadia na questão da reforma política? Eu defendo o seguinte, por exemplo, você foi eleito deputado. Ah, mas eu fui convidado para ser secretário. Foi, então você vai ter que renunciar ao mandato, porque o povo votou em você para ser deputado, não para ser secretário de governo. Segundo, eu quero ser deputado agora, mas daqui a 2 anos eu quero disputar a prefeitura do meu município. Vai ter que renunciar ao mandato. Resolveria muito problema, porque é uma posição muito cômoda do Legislativo. Ele disputa uma eleição, 2 anos depois ele disputa outra do Executivo, se ele quiser, sem precisar se licenciar. E não renuncia o mandato. Enquanto no Executivo, se ele não for disputar o mesmo cargo, ele tem que renunciar, o Legislativo não, fica no mandato, não precisa se licenciar, e aí ele fica a cada 2 anos disputando cargos variados. Disputa prefeito, disputa para deputado.
Às vezes usa somente para promover sua própria imagem e ganhar mais E isso mais poder. atrapalha surgir novas lideranças no município. Porque quem é que vai concorrer com alguém que já tem uma estrutura de deputado estadual? Ninguém, outro deputado federal.